A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, igreja do Senhor que irá morar no céu. Hoje eu quero começar esta palavra fazendo uma pergunta para mim, para você. Como você trata dentro de casa aqueles que mais amam você? Pois é. Porque é muito fácil sorrir para quem está de fora, falar bonito na igreja, demonstrar educação diante dos amigos. Porém, o verdadeiro caráter de alguém, meu irmão, você mostra o verdadeiro caráter, não é diante da multidão. Aparece dentro de casa. Na maneira como você trata seu pai, sua mãe. Existem filhos que respeitam os colegas, obedecem professores, tratam bem pessoas desconhecidas, mas têm a coragem de levantar a voz contra aquela que os carregou durante 9 meses. Esquecem-se das noites em que ela não dormiu, das lágrimas que derramou, das dores que enfrentou, para que você, meu irmão, minha irmã, para que eu pudesse estar vivo hoje. Mas hoje, Deus vai nos ensinar que honrar pai e mãe não é apenas uma demonstração de educação, é um mandamento acompanhado de promessa. E aquele que despreza a sua raiz, com toda certeza, vai comprometer os frutos do seu futuro. Por isso, irmão, devemos de todo o nosso coração honrar nossos pais, honrar pai, honrar mãe. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, ele vai nos mostrar isso. Quem honra a raiz desfruta dos frutos. O texto diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é viva, eficaz. E mais uma vez ela fala diretamente com o meu coração. E eu queria te mostrar esta passagem através de uma mensagem, através de um relato que eu vi de um pai na internet. Embora esse texto que eu vou mostrar para você, com toda certeza pode ser a sua realidade, pode ser a realidade de muitos pais aí fora, que estão enfrentando dificuldades com filhos rebeldes que não entendem o valor que um pai e uma mãe têm, e que não entende que desonrar o pai e a mãe é desonrar o próprio Deus. A história ela diz que o pai chegou em casa e viu o filho de 13 para 14 anos, ele falando, gritando, ele falando aos gritos em tom desafiador e um desrespeito total com a mãe. O pai então entrou em casa e o filho não percebeu. O filho estava dizendo para a mãe: você nunca arruma as coisas do jeito que eu quero, não faz nada do meu agrado, eu odeio essa casa, a mãe dos meus amigos faz tudo o que eles querem e precisam para que eles se sintam bem, para que eles não passem raiva, para que eles não sintam falta das coisas. Eu não tenho nem coragem de chamar meus amigos para virem aqui em casa, porque eu tenho vergonha de você,
suas regras de velha, ultrapassada. Eu não aguento mais você, mãe. Você pega demais no meu pé. Você às vezes parece faltar inteligência. É umas regrinhas sem noção. Ai, não pode celular. Ai, não pode sair. Ai, você é muito nova. Você é muito novo. Eu sei muito bem cuidar de mim, mãe. Eu sei muito bem o que é melhor para mim. Agora, meus amigos, tudo pode sair, tudo pode ir para festa, pode namorar, mas aí vem você com essas regrinhas de velha do seu tempo, querendo impedir eu de viver minha vida. Eu quero viver minha vida, eu sei o que é melhor para mim. Então, a senhora muitas vezes parece faltar inteligência, não entende que estamos no século 21. E não percebe que seu tempo mudou. Meus amigos pegam no meu pé todo dia com essas regras ultrapassadas e injustas que não servem para nada, a não ser me envergonhar e me deixar irritado. Ele estava sendo muito ofensivo, arrogante, malcriado, ingrato, desrespeitoso. O pai então bateu a porta e o filho olhou assustado. O pai havia chegado em casa e o pai disse: como é que é, garoto? Repete aí o que você falou aí. E ele falou: não, pai, é que a mãe estava brigando comigo à toa por causa de besteira. É só porque O pai falou: cala a boca, senta aqui agora. O menino, com medo do pai, prontamente atendeu, sentou, e o pai disse: por que você estava gritando com sua mãe? Por que você foi desrespeitoso com ela? Por que você não fala alto comigo? Grita comigo, fala comigo, aponta o dedo para mim, fala o que você estava dizendo para mim. Por que você não fala alto comigo? O menino baixou a cabeça e o pai disse: tá com medo de mim, né? Tá com medo, né? Se eu te der um tapa, vai doer, né? Por isso que você tá com medo. Se eu te der uma correada, uma cintada, uma chinelada, vai doer, né? Por isso você tá com medo da dor, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Sua mãe, ela não teve medo. Ela não temeu a dor para gerar você. Sua mãe não temeu sentir a dor do parto, ou melhor, ela sentiu medo, mas ela encarou o medo por causa de você. Sua mãe carregou você por 9 meses. Eu me lembro muito bem de cada detalhe. Perna inchada, cansaço, pressão baixa, sentia dores, não podia sair para onde ela queria, não podia fazer o que ela gostava de fazer, não podia comer aquilo que ela gostava de comer por causa de você, porque ela estava gerando você. Para dormir, um desconforto muito grande. As roupas que ela mais gostava agora não podia mais usar por causa de você. E ela nunca reclamou de gerar você, nunca reclamou, nunca disse: como estou arrependida de ter engravidado desse menino. Agora, você com 13, 14 anos, já acha que é rapaz, já acha que é dono do seu nariz, e você pensa em desrespeitar a sua mãe? Pois você não fará isso jamais na minha presença. Em hipótese nenhuma eu vou permitir uma coisa dessa. O menino olhou para o pai e o pai disse: eu ainda não terminei. Senta aí. Sua mãe sentiu muitas dores para gerar você. Quase perdeu a vida na gravidez. Quase perdeu a vida no parto. E tudo que ela queria, o que ela mais queria, era ver o teu rosto, era te conhecer. Quando ela te viu,
Ela nem se lembrou mais das dores. Ela chorou de alegria, de emoção, te pegou nos braços, te beijou. Você ainda estava todo sujo, rapaz. E você quer desrespeitar sua mãe? Depois, nós viemos para casa, ela toda cheia de pontos, toda dolorida, mas não se preocupava com isso. Levantava da cama, pegava você, amamentava você, os seios machucados porque você sugava muito forte, mas isso não impediu que ela te amamentasse. Sua vida esteve nas mãos dela, totalmente, e ela cuidou de você com muito amor, cuidado e carinho. Quando você não podia nem ao menos ir ao banheiro, você não conseguia trocar suas fraldas, ela estava ali. Quando você não conseguia nem andar, comer, nada, ela estava ali. Ela colocava comidinha na sua boca, ela te dava tudo que era necessário para que você se sentisse bem. Quando você caía, era pro colo dela que você corria. Quando você ficava com medo do nada, dizendo bicho, 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 medo, medo, era ela que corria para te socorrer você. E agora você acha que porque está mudando a voz, porque está com um corpinho bem formado, arrepiou os cabelos, os seus coleguinhas inúteis te acham você um cara massa, uma pessoa legal, e quem te atrapalha é sua mãe com as regras bobas dela. Você acha no direito de erguer a voz para sua mãe? Eu nunca vou permitir isso, jamais. Você acha que vai desrespeitar sua mãe? Como seu pai, eu te digo que o dia que isso acontecer de novo, junte suas coisas e vai viver a sua vida, porque debaixo desse teto não cabe pessoas que não sabem respeitar o valor de um pai, o valor de uma mãe. Eu não vou tolerar isso nunca mais. Não, pai, o menino disse. É que eu ia sair e a minha mãe não queria deixar. Você queria o quê? Sair? Você não vai sair não, você está de castigo. E eu quero que você faça o seguinte: diga para os seus amigos, manda uma mensagem para os seus coleguinhas e fala para eles assim: olha, eu estou de castigo. Explique para eles quem você realmente é. Deixa a mãe deles escutarem também, para elas verem quem você é, o caráter que você tem, para você ver se a mãe deles vão apoiar, se a mãe deles vão querer que ele ande com você, se a mãe deles vão querer que você seja exemplo na vida de alguém, uma presença negativa e desrespeitosa para com seus pais. Te digo uma coisa: ninguém que se levanta contra pai, contra mãe, vai prosperar. Hoje eu defendo a sua mãe e a defenderei sempre, mas eu quero que você saiba que nessa contenda entre você e sua mãe, Deus, ele já tem um lado, e é o lado da sua mãe. Por isso que ele disse: honra teu pai e tua mãe, para que te vai bem e prolonga os teus dias sobre a face da terra. Você nunca conseguirá nada se não honrar teu pai e tua mãe. Não vai prosperar, não há felicidade. E não é praga não estou jogando praga não. Isso é um mandamento deixado por Deus. Foi Deus quem disse isso, porque afinal de contas você ignorou a pessoa mais importante. Você não se importou com a pessoa que mais te ama e te amou. Por isso, honre teu pai e a tua mãe, para que tudo vá bem. Essa história de hoje, ela é uma triste realidade, vivida por muitos pais. O pai da história já diz que para todos os filhos, valorize sua mãe, respeite sua mãe, respeite seu pai.
Sabe por quê, irmão? Por mais que às vezes a mãe ou o pai pareça injusta ou até seja injusta, às vezes erra, às vezes irrita, ela é sua mãe. Calha a boca. Como disse o pai da história, abaixa a cabeça e escuta. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. No alto dos meus 51 anos de idade, todas as vezes que eu quebrei a cara, foi exatamente por não ouvir os meus pais. Todas as vezes que eu resolvi dar ouvido a eles, com toda certeza eu me livrei de situações perigosas, situações que poderia e com certeza iria me trazer algum tipo de problema. Você nunca vai ser bem sucedido ignorando os conselhos de quem mais tem experiência, de quem mais te amou nessa terra: seu pai e sua mãe. Por isso o texto de Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele mostra para mim e para você a receita para ter uma vida bela, para ter uma vida cristocêntrica, para ter uma vida abençoada por Cristo, para ter uma vida abençoada. Quando o pai chegou em casa e encontrou o filho ali de 13, 14 anos, falando de maneira agressiva, desrespeitosa com a sua mãe, quando o filho percebeu que a presença do pai, o menino imediatamente abaixou a voz e ficou com medo. O pai pergunta: por que você tem medo de falar assim comigo? Mas não teve medo de falar com a sua mãe? Então nós temos essa mania de, não, meu pai eu respeito, minha mãe não. Que a Bíblia não fala isso. A Bíblia honrar pai e mãe. O menino permaneceu calado. O pai começou a lembrar de tudo aquilo que a mãe havia enfrentado, para que ele estivesse vivo, para que ele estivesse de pé hoje. Os 9 meses de gestação, o cansaço, as dores, o desconforto, o risco do parto, depois vieram as noites sem dormir, a amamentação dolorosa, fralda, doença, medo, tombo e tudo. Quando ele não conseguia andar, ela carregava. Quando não conseguia comer, ela colocava comida na boca. Quando não conseguia falar, ele entendia o choro, o sussurro, os gestos. Quantas vezes nós já escutamos: mãe, o que é que ele está falando? Aí a mãe pegava, dá um sorrisinho, fala: não, ele quer isso. A gente não entende nada, mas a mãe entende. Quando todos estavam dormindo, ela estava de pé, acordada, cuidando de você. E agora a voz está mudando, o corpo está mudando, você está crescendo, tem amigos novos, aí você então agora se acha independente. Você acha que pode desrespeitar aquela que Deus havia usado para cuidar de você, cuidar da sua vida. Oh, meu filho, o pai da história, ele está ensinando que nós precisamos valorizar a pessoa que realmente vai estar lá no dia da adversidade, a pessoa que realmente importa com você. Não é amiguinho que importa com você, não é coleguinha que importa com você, não é namoradinho que importa com você, não. Quem importa com você é pai e mãe. Por isso que debaixo do teto de pai e de mãe não há lugar para desonra. Você pode crescer, você pode mudar de voz, você pode se tornar adulto, você pode casar, você pode ter filho, você pode envelhecer, mas continuará tendo o dever de honrar seu pai e sua mãe. A honra não depende da perfeição dos pais. A Bíblia não diz: honre seu pai e sua mãe somente quando eles acertarem. Não. Ela simplesmente diz: honra teu pai e tua mãe. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe.
Pais, eles erram, claro que erram. Fica cansado, falham e algumas vezes pode até realmente ser injusto. Porém, os erros dele não nos dá ou não te dá o direito, a autorização como filho para agir com desprezo, discordar, de poder ser agressivo, de desonrar. Jamais vai te dar esse direito. Não estou dizendo que honrar pai e mãe é concordar com tudo. Por exemplo, o pai agressivo, a mãe agressiva, que está te espancando, que está fazendo mal. Não é isso, mas isso não significa que você vai ter que bater de frente com eles. Então você toma as atitudes necessárias. Significa conversar sem humilhar, discordar sem ofender. Em situações de violência, de abuso, é correto buscar proteção e ajuda, sim, claro. Respeito não significa você permanecer em perigo. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando dessa situação de abuso e violência. Nós estamos falando da situação que hoje 90% das famílias enfrentam. Trata os filhos da melhor forma, dá para os filhos tudo aquilo que os pais não tiveram, dá o melhor, fica sem vestir para vestir o filho, fica sem telefone para dar telefone para filho, fica sem isso para dar aquilo para filho. E mesmo assim, os filhos levantam a voz. O tom da nossa conversa, o tom da nossa voz revela o estado do nosso coração. Aquele menino não estava apenas falando alto com sua mãe, ele estava revelando o que havia dentro dele. Porque Jesus Cristo, ele fala assim, lá em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, cuidado com o que você tem dito, cuidado com o que você tem falado. Às vezes queremos que Deus mude a nossa história, mas Ele começa mudando a nossa maneira de falar dentro de casa com nossos pais. Não adianta você levantar a mão na igreja, você sorrir para os amiguinhos, você falar com voz mansa e suave com os pais dos seus amiguinhos e levantar a voz contra a sua mãe. Lá fora você é um anjo, aqui dentro você é um demônio. Não adianta chamar Deus de pai e tratar com desprezo aqueles que Ele colocou para cuidar de você. O verdadeiro caráter de um adolescente não aparece diante dos amigos, mas na maneira como ele trata seus pais dentro de casa. Como você tem tratado teu pai? Como você tem tratado a tua mãe? Honrar é uma semente com promessa. O mandamento de honrar pai e mãe, ele é acompanhado de uma promessa. A Bíblia diz para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Está em Efésios 6:3. Então é uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Observa que Deus, ele liga a honra ao ir bem. Existem portas que um falso sorriso pode abrir, mas somente o caráter consegue manter aberta. Existe adolescente buscando liberdade, vida boa, ter a melhor roupa, o melhor celular, enquanto continua ferindo a própria raiz. Seus pais, sua mãe. Quem amaldiçoa a raiz não pode esperar frutos saudáveis. O livro de Provérbios, ele declara: os olhos de quem zomba do pai ou despreza a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale. Lê lá, lê Provérbios 30:17. Essa é uma linguagem forte para mostrar que Deus leva honrar a família muito, muito a sério. A desonra produz cegueira, a pessoa deixa de perceber perigos que os pais, pela experiência, conseguem enxergar de longe, porque eles já estiveram ali, eles já passaram por lá, eles já foram orientados, mas você não, você despreza. Quantas quedas poderiam ter sido evitadas se você, filho,
tivesse escutado? Quantas lágrimas não teriam sido derramadas se um conselho da mãe e do pai tivesse sido considerado? A Bíblia diz assim, Provérbios 1:8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Vou repetir para você que acha que é adulto, rebeldinho. Provérbios capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Eu quero deixar para você, filho, uma palavra profética para você hoje. Reflita nessa palavra. Deus quer falar com você. Eu profetizo que Deus está restaurando a honra dentro das famílias. Filhos voltarão a abraçar os pais. Palavras ofensivas serão substituídas por pedidos de perdão. A sua casa, casas marcadas pela discussão, serão visitadas pela paz do Espírito Santo em nome de Jesus. Talvez você tenha crescido, constituído sua família e conquistado muitas coisas, porém, nunca fique grande demais para pedir a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe, respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, ouvir o seu pai, reconhecer o sacrifício que fizeram por você para que você estivesse onde você está hoje. Se sua mãe ainda está viva, se a sua mãe ainda está aí, não espere o funeral para levar flores. Não espere o silêncio da sepultura para dizer aquilo que poderia ser dito hoje. Abrace enquanto há braços para ser abraçado. Beije enquanto há rosto para ser beijado. Escute enquanto há voz para ser falar. E se seus pais já partiram, honre a memória deles, vivendo cada princípio, vivendo as doutrinas, os caminhos corretos que eles lhe ensinaram. Honre teu pai e tua mãe. Antes de conquistar o mundo, aprenda a honrar quem segurou sua mão quando você ainda não conseguia nem caminhar. Antes de exigir respeito, respeite quem limpou suas lágrimas. Antes de procurar pessoas que acreditem em você, reconheça aquelas que lutaram pela sua vida quando você ainda não podia lutar por si mesmo. Não despreze a sua origem. Quem honra a sua raiz, prepara o caminho para que seus frutos permaneçam firmes e fortes. E hoje, Deus está dizendo para você: eu vou abençoar a sua casa, mas primeiro vou restaurar a honra dentro dela. Volte para casa, peça perdão, abrace seu pai, a sua mãe, porque a honra que você semear hoje será a honra que seus filhos colocarão sobre sua vida amanhã. Honre enquanto há tempo, ame enquanto estão perto, valorize enquanto estão vivos. Que esta palavra possa tocar no seu coração e que você venha entender que por mais doloroso, por mais difícil que muitas vezes seja as ordens ou as regras do seu pai, da sua mãe, com toda certeza, não é para te irritar, não é para te implicar, é para a sua segurança. É um amor que só um pai e só uma mãe vai entender. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma vida próspera, que a sua família seja próspera, que vocês venham entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém
vem ao Pai, a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus seja louvado. Que o Senhor os abençoe. Antes de levantar a voz contra quem te gerou, lembre-se, quando você ainda não sabia falar, sua mãe entendia o seu choro. Quando você não conseguia caminhar, seu pai segurava suas mãos. Não despreze quem Deus usou para cuidar de você. Você cresceu, sua voz mudou, o mundo chegou e o coração se enganou. Diante dos amigos quer impressionar, mas dentro de casa não sabe respeitar. Sua mãe viu a dor e não desistiu. Seu pai enfrentou lutas que você nunca viu. Enquanto você dormia sem preocupação, eles travavam batalhas pela sua proteção. Não deixe o orgulho apagar sua memória. Você não chegou sozinho até aqui. Antes de escrever sua própria história, honre quem chorou para ver você sorrir. Honra a tua raiz e o fruto permanecerá. Honra teu pai e tua mãe, e Deus te honrará. Não levante a voz contra quem te levantou. Não despreze as mãos que um dia te sustentarão. Honra a tua raiz, não deixe o tempo passar. Abraços que amanhã você não poderá mais dar. Enquanto existe voz, pare para escutar. Quem honra dentro de casa está pronto para avançar. Quantas noites ela ficou sem dormir? Quantas vezes ele pensou em desistir? Mas quando olhavam pra você no quarto, encontravam forças mesmo estando cansados. E agora você pensa que já sabe viver, ignora os conselhos e não quer obedecer. Mas existem caminhos que parecem perfeitos e terminam destruindo sonhos e projetos. Você respeita o do estranho, mas fere sua mãe. Sorri para os amigos em casa, não fica bem. Publica frases bonitas, fala sobre gratidão, mas trata com desprezo quem te deu proteção. Não adianta ter seguidores e perder a família. Não adianta ter talento sem honra na vida. O caráter verdadeiro não está na aparência. Repelado em casa, longe da audiência. Jovem, escute. Talvez seus pais não sejam perfeitos, mas você também não é. Honrar não é dizer que eles nunca erraram, é não permitir que os erros matem o respeito. Se você os feriu, ainda existe tempo. Abaixe o orgulho, aproxime-se e diga: pai, mãe, me perdoem. Eu reconheço tudo que vocês fizeram por mim. Deus está restaurando os filhos. Deus está curando as famílias. O orgulho está caindo por terra e a honra está voltando para dentro das casas. Filhos voltarão aos braços dos pais. Os pais voltarão ao coração dos filhos. Toda palavra que feriu será vencida pelo perdão. E Jesus será
fez. Obrigado por não desistirem de mim. Eu profetizo uma geração curada, jovem de joelhos e famílias restauradas. Onde havia gritos, haverá perdão. Onde havia distância, haverá reconciliação. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias sobre a terra. Honre hoje, ame hoje, perdoe hoje. Amanhã pode ser tarde demais.